aqui, então, né, para falar sobre um tema que vem muito pedido a respeito, né? As pessoas estão perguntando, né, sobre o tema que eu pretendo desenvolver aqui hoje, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. E o tema é o seguinte: entre a ilusão e a realidade. Às vezes, né, a gente se perde, né? A gente nunca sabe o que é ilusão, o que é a realidade, aquilo que está vindo na nossa mente, o que está processando e o que não está, né? Então, nós vivemos em um mundo repleto de percepções, de crenças, né, e de muitas interpretações. Cada um pega um tipo de artigo, um determinado estudo e faz a sua interpretação na maneira como ele vivencia aquilo, na maneira como ele entende aquela situação, e ele faz, né, a interpretação daquilo. Mas a coisa mais importante que existe é nós fazermos as nossas interpretações. De repente, nós nos conectarmos com o nosso interior e trazer à tona o nosso entendimento com referente a determinado assunto, com referência, né? Desculpa aí o erro, mas é com referência. A linha entre o real e o que é ilusão pode ser, muitas vezes, né, tênue e confuso. A ilusão é como um véu que cobre nossos olhos, distorcendo nossa visão da verdade, enquanto que a realidade é a essência nua e crua da existência livre de artifícios, né? Seja bem-vindo, Ademir. Bom dia, querido. Então, eu estou falando aqui entre a ilusão e a realidade, né? Então, qual é a natureza da ilusão na nossa vida? A ilusão, ela nasce da mente, né? Ela é criada por expectativa, por medo, por desejo e interpretações errôneas da realidade. Às vezes, a gente quer tanto uma coisa que a gente começa a imaginar aquilo, começa a dar vida para aquela situação, e a gente se apodera dessa situação por medo, por insegurança, por desejo, né? Imagina, às vezes, ter alguém na vida da gente, se apega àquilo no desejo de ter, no medo de não ter, né? Isso é muito interessante. E nas interpretações erradas da realidade, porque se nós nos conectarmos com a nossa realidade, nós temos dentro de nós a resposta adequada para entender que determinadas situações na nossa vida não passam de ilusão. Ilusão que nós estamos alimentando, ilusão que nós estamos dando vida para nos esconder, né? Com medo da gente vivenciar aquilo que realmente nós não queremos descobrir em nós. Muitas das vezes, quando eu falo assim, vamos buscar na alma, às vezes a gente tem um pouco de medo de você o que você vai encontrar dentro da sua alma. Então, você começa a vivenciar um mundo de ilusão, criando situações, criando coisas, que ao mesmo tempo que você se depara com a realidade, você se perde, você tem medo e você descobre que você viveu o tempo todo maquiando uma vida que você não tem. Que a gente viveu o tempo todo querendo algo e não conseguiu construir, por medo, por insegurança, por insatisfação, por apostar na ilusão. Não deixa com que a ilusão ela transforme numa realidade de vida, que ela nos beneficie com tudo aquilo que nós vivenciamos em nossa mente, né? Então, a ilusão, ela nasce da mente. Ela é criada por expectativas, medo, desejo, interpretações errôneas da realidade. A mente humana, ela é poderosa. Ela é poderosa. E, ao mesmo tempo, ela é suscetível a criar mundos paralelos baseados em nossas próprias projeções, né? A gente projeta. Nós projetamos algo e vivenciamos aquilo. Quando nós olhamos para algo ou alguém, muitas vezes nós não vemos a realidade objetiva daquilo, mas sim o que nós desejamos ver,
né? A gente não vê, quando você olha para uma pessoa, você está olhando aquilo que você deseja ver. Na realidade, não é aquilo que a pessoa é, não é aquilo que aquela situação apresenta. O mundo exterior, ele é filtrado por nossas emoções e experiências passadas e crenças enraizadas. Nós temos muitas crenças em nós, né, que nos atrapalham. Nós temos crença que faz com que nós vivamos um mundo de ilusão, sempre acreditando que algo vai acontecer, quando na realidade aquilo não passa de uma ilusão, não tem existência, não tem como é exatamente. Oh, bom dia. Admiro, bom, acredito que tudo que vivi foi uma ilusão, um sonho. Eu já fiquei com pessoas no passado que sumiu da minha vida, mas nunca voltaram. Ah, então, Admir, né? Não sei, parece que você saiu da live aí, né? Não sei, mas é verdade isso. A gente vive numa ilusão. Às vezes as pessoas somem porque você acreditou naquilo, você acreditou naquela pessoa, você vivenciou algo que ela não é. Você deu palco, vamos assim dizer, né, para aquela pessoa, quando na realidade ela se apresentava para você como sendo uma outra pessoa, né? Ao mesmo tempo, suscetível a criar mundos paralelos baseados em nossas próprias projeções. Então, a gente sempre projeta. A gente vive projetando. Quando nós olhamos para algo ou alguém, muitas vezes nós não vemos a realidade objetiva, mas sim o que desejamos ver. O mundo exterior é filtrado por nossas emoções, experiência passada e crenças enraizadas, né? As ilusões mais comuns, elas residem em áreas como relacionamento, né? Autoimagem e futuro. Essas são as áreas mais afetadas por ilusão e por realidade. O relacionamento com outra pessoa, a gente sempre se ilude achando, o outro é ruim hoje, amanhã ele vai mudar. Ele não tem, ele apresenta-se de uma maneira, mas ele é diferente. Eu tenho certeza que no fundo ele é outra pessoa. E o futuro vai ser ótimo, porque nós estamos criando aqui um presente e vai ser melhor. Então a gente sempre está projetando ilusão no relacionamento, que de repente não acontece. A gente não aquilo não passa de ilusão e a gente vai perdendo tempo com isso. Muitas vezes nós criamos narrativas que nos trazem conforto. Por que nós fazemos isso? Para nos proteger. Essas situações em que nós vivenciamos da ilusão nada mais são do que uma proteção que nós criamos à nossa volta para ter a proteção, para não ter que encarar a verdade que pode nos causar a dor e o desconforto. Porque quando, de repente, você vivencia uma pessoa e você, na realidade, sabe quem é aquela pessoa, né? Quando ela não é nada daquilo que você idealizou, você sofre muito com aquilo, porque você idealizou uma coisa que não é. E você passa a achar que perdeu tempo, como é o caso aqui do Ademir, que colocou, né? E tudo que vivi foi uma ilusão, um sonho. Né? Eu já fiquei com pessoas no passado que sumiram da vida e nem deixou rastros. Né? Pode ser uma ilusão isso aí, complicado. A ilusão, ela serve como uma zona de segurança psicológica, onde nós podemos evitar e enfrentar as realidades difíceis da vida. O interessante é que a gente projeta a ilusão de algo, né, para a gente estar bem, quando na realidade isso faz um mal muito grande, porque a ilusão, ela não pode ultrapassar a realidade. Ela tem um ponto onde ela tem que chegar. E chega uma hora que a realidade é importante que nós vivenciemos a realidade. Nós não podemos viver o tempo todo, né, numa ilusão. A realidade um dia ela aparece, a ilusão acaba. Né? É por isso que eu falo, não adianta a gente achar que vai mudar uma pessoa, não consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa ela queira mudar. Se ela não quiser, a gente não consegue, a gente fica naquela ilusão que a pessoa vai mudar e não consegue. Qual é o papel da ilusão, então, na nossa vida? A ilusão ela tem um papel importante. Eu criei uma teoria para responder perguntas, por que uma pessoa fica com nó, outras nos ignoram. Nós somos energias espirituais, a pessoa precisa ter uma sincronia em nossas energias. Uma teoria para responder a pergunta. Por quê? Olha, querido,
Eu entendo essa sua colocação, tá? Mas, às vezes, por que uma pessoa fica com a gente? Porque a gente coloca muita expectativa naquela pessoa. A gente, às vezes, esquece que as pessoas estão aqui no aprendizado também, como nós. Por isso que eu falo, a gente não dá para você julgar o outro, né, no relacionamento. Isso, a ilusão, ela atua muito no relacionamento, na autoimagem, no futuro. A pessoa projeta em alguém e fala, poxa, aquela pessoa vai ser legal para mim, vai me ajudar no futuro. É a pessoa que eu precisava para me dar força, para me dar poder. E, no entanto, aquela pessoa ela está usando uma máscara também, ela está vivendo uma ilusão. E quando a gente se depara com a realidade, a gente vê que não é nada daquilo, nada mais é de uma pessoa sensível, uma pessoa cheia de medos também, uma pessoa tentando buscar. É por isso que eu sempre falo lá no outro canal, que eu faço as tiragens de carta, eu falo o quê? Gente, quando vocês quiserem ter um relacionamento com alguém, trace planos, trace metas, questione a outra pessoa, tenta conhecer melhor a outra pessoa, saber o que ela vai lhe oferecer. Não coloca tanta expectativa numa pessoa só. Coloque a expectativa em você, porque a hora que você construiu uma ilusão de determinada coisa, é você que deu vida àquilo, ao mesmo tempo que você se depara com a realidade, se desconstrói aquilo. Agora, a gente não consegue desconstruir o outro. Né? Você não consegue desconstruir o outro. Nós somos seres humanos independentes. É cada um com a sua realidade, cada um com a sua ilusão, cada um com a sua espiritualidade. Né? A espiritualidade é um ponto em que cada um cria o seu, como ele vai se conectar com o místico, como ele vai se conectar com o divino, que tipo de ilusão ele vai ter. Muitas das crenças também, né, com relação a acreditar na espiritualidade e no divino, muitas são ilusões criadas por determinadas pessoas. A pessoa se iludiu, acreditou tanto naquilo, achando... A maioria das pessoas acha que as entidades espirituais são deuses que vai trazer um milagre na vida da gente. Isso é uma ilusão muito grande, porque não existe isso. Porque as entidades espirituais nada mais são do que espíritos que não possuem um corpo, que estão buscando evolução também. Se ele não está conectado com aquela sua realidade, ele não consegue. Por isso que eu falo, quando orar, pede para o anjo da guarda, que é o espírito que está ali te ajudando, que se propõe, né, a evoluir com você. Duas mentes pensantes, né, conseguem alcançar um resultado melhor do que uma só. É por isso que a gente se conecta com o anjo de guarda da gente, com o mentor espiritual. Porque ele não é que ele vai fazer um milagre acontecer na vida. Ele vai nos auxiliar, né, pensar com a gente, nos ajudar a encontrar o ponto, né, para que nós possamos iniciar ou até dar andamento à nossa evolução. Né, o desenvolver as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Milagres não existem. A gente é que encontra a solução para aquilo. Né? O papel da ilusão em nossa vida, né, a certo nível, ela tem uma função. Tudo que acontece na nossa vida tem uma função. Né? Ela pode nos ajudar a manter a esperança, a continuar em situações difíceis. A ilusão é legal porque, por exemplo, você tem um sentimento por uma pessoa. Então, você começa a estar difícil vivenciar todos os setores da vida, pelo menos no relacionamento, você começa a criar ilusão. O problema é quando isso passa da ilusão e você quer que torne realidade, quando, na verdade, é uma ilusão sua. Aí é que é o problema, né? O problema, ele paira aí. Agora, quando nós enfrentamos um grande desafio, acreditar que algo pode melhorar, mesmo que essa crença não esteja baseada em fatos reais, pode dar força para seguir em frente. Quer dizer, naquela situação em que você está fragilizado, em que você está carente, a ilusão ela é legal. Porque ela te dá aquele ânimo para você continuar, para você não desistir, para você não parar no meio do caminho. Mas ela não pode persistir para sempre. Chega uma hora que a ilusão tem que ser questionada. Né? Peraí, quanto tempo eu vou ficar pensando nisso? Isso aí não vai acontecer nunca. É quando a gente precisa colocar a inteligência da gente para funcionar. Né? Entretanto, viver eternamente
na ilusão é como você construir uma casa sobre a areia. Né? Se você constrói uma casa sobre areia, por mais que você queira montar um alicerce, você não consegue. Ela não vai ter a firmeza. Né? A ilusão é assim. A ilusão, ela não passa de algo que você constrói para te auxiliar a vivenciar algo que está difícil na sua vida. Né? É assim que a gente precisa ver. E no momento em que a verdade, né? A verdade que vem à tona, porque um dia a verdade ela vem à tona. Toda aquela estrutura da ilusão, ela cai por terra. E a dor de confrontar a realidade é muito maior do que seria se nós tivéssemos enfrentado a verdade no início. Né? Se de repente, às vezes as pessoas, muitas das pessoas reclamam, poxa vida, o ser de luz me virou as costas, não quer saber de mim, falou para não ligar mais. Poxa, essa pessoa está cortando uma ilusão. É quando a gente deve entender como uma libertação, porque se começar a dar continuidade àquilo que não vai acontecer mais nada, a dor lá na frente é pior. É por isso que existem pessoas aí sofrendo 3, 4 anos, achando que a pessoa vai voltar. Nossa, ela está construindo para ela, né, um castelo num lugar onde só tem areia, sem base nenhuma, sem sustentação nenhuma. É uma pessoa que fica travada para o relacionamento, é uma pessoa que trava toda a sua vida, porque o tempo todo ela sonhou, e quando ela depara com a realidade, daí ela desmorona tudo. Daí ela perde a percepção de tudo, ela começa a sofrer. Isso que é trágico. Portanto, enquanto a ilusão pode nos servir temporariamente, a ilusão ela deve existir na nossa vida temporariamente. É essencial reconhecer quando estamos vivendo um estado de negação ou distorção. Né? Então, quando você tem em mente a ilusão, que tudo que aconteceu foi ilusório, isso não existe, aconteceu temporariamente. Você se conecta com aquilo, você chega à conclusão que aquilo não era realidade. Né? Só que tem pessoas que têm medo de vivenciar isso. Ela tem medo de aprofundar no pensamento, na mente, aí fazer uma meditação, chegar lá atrás para ver sobre o relacionamento, porque ela tem medo de descobrir que ela amou sozinha, ela criou situações sozinha, tudo em cima da ilusão. É esse o problema maior das pessoas. E daí o relacionamento não dá certo mesmo. Agora, a partir do momento que você chega para uma pessoa e fala, olha, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver essa situação. Né? Qual é a sua proposta? A pessoa vem lá falar, eu também quero, então vamos construir algo junto. As duas começam a crescer junto. Se de repente uma está partindo para algo que não é viável, por que é preciso questionar o tempo todo? Você está confortável nesse relacionamento? O que precisa mudar? O que nós precisamos dar mais ênfase que está errado? É quando as duas pessoas se conectam e elas falam, não, isso aqui não vai acontecer. Elas começam a colocar a ilusão no seu devido lugar e trazer a realidade da vida em que estão vivendo. É assim mesmo que acontece. Não adianta uma pessoa que tem um nível de vida, conhece uma outra pessoa que também tem um nível igual a dela, achar que eles vão ser ricos se eles não trabalharem juntos. Eles têm que ter em mente que eles precisam trabalhar junto para crescer junto, para criar alguma coisa junto. Porque se continua uma única pessoa fazendo as coisas acontecer, achar que vai chegar lá na frente, não vai. Precisa das duas partes. Né? Os casamentos, principalmente relacionamento que acaba em casamento, quantos casamentos estão falidos? Porque eles apostaram numa ilusão. A gente vai estar junto, nós vamos casar, vamos montar família e vamos ser felizes para sempre. Isso não acontece. Porque a pessoa simplesmente viveu a ilusão, começou a dar vida para a ilusão e não trouxe a realidade para o relacionamento, e daí é quando começa a acontecer tudo errado, porque a realidade vai aparecendo. Né? A realidade de filho que vai chegando, aumentando as despesas, a realidade de tudo. A realidade da vida é diferente da ilusão. Né? E como identificar a realidade? A realidade, por outro lado, gente, ela é imparcial e objetiva. Ela não se importa com nossas expectativas ou desejos. A realidade ela não está ligada no desejo, no sentimento, naquilo que... Realidade é realidade. É
fria, calculista, né? Ela simplesmente é. Para distinguir a realidade da ilusão, nós precisamos cultivar um senso de clareza, de desapego, né? Porque se você não tiver o desapego, você não consegue identificar a realidade das coisas, né? E isso requer o quê? Como que a gente faz para entender a realidade na nossa vida? Fazendo uma autopercepção, né? Perguntar-se honestamente se aquilo que acreditamos está alinhado com os fatos que nós estamos nos agarrando, né? A uma ideia que nos traz conforto. É assim que a gente precisa fazer. Para lá, eu estou aqui me relacionando com uma pessoa, aquela pessoa fala que ela é isso, isso e aquilo, mas será que é mesmo? Eu vou averiguar para saber se é. Eu vou trazer a certeza do entendimento. Eu quero entender essa situação, né? O que a gente não faz. A gente só vai fazer isso quando o relacionamento acaba. Leva, poxa vida, a pessoa não é nada disso, né? Nossa intuição, né? Quando não é ofuscada por medos e desejos, porque tem um problema. Intuição todo mundo tem. Acontece que ela é cheia de medos e desejos. Às vezes, daí complica tudo. Porque a pessoa, se ela tem medo, ela cria uma situação. Se ela tem um desejo, ela cria outra situação. A intuição está falando para ela uma coisa, mas ela está vivenciando outra por medo. Ela não quer ver, né? Por isso que fala, o pior é aquele que não quer ver. Está ali na cara dele e ele não vê a situação. Então, ela pode ser, né, poderosa. A intuição é uma ferramenta poderosa para perceber a verdade, né? Ela nos alerta quando algo parece fora do lugar, mesmo que a mente tente racionalizar o contrário. Por exemplo, se a pessoa tem um insight lá, presta atenção, um sonho, algo não é assim como está pensando, né? Se a pessoa leva a sério aquilo lá, ela chega na verdade. Mas a maioria das pessoas fala, isso aí é bobagem, isso aí é coisa da minha cabeça, não existe essa história de intuição, né? A pessoa parte para esse princípio. Agora, praticar a aceitação, né? Aceitar a realidade como ela é, sem tentar mudar, né, ou distorcer, se adequar às nossas expectativas a um ponto crucial, né? Porque, de repente, tem uma pessoa tóxica, por exemplo, os relacionamentos tóxicos, né? A pessoa sempre ela tem em mente que ela vai mudar, que a pessoa vai mudar, que é uma pessoa que vivia mal na família, que não era amado por ninguém, e que agora que ela vai amar aquela pessoa e a coisa vai mudar, isso aí é uma ilusão. É ilusório isso aí, porque a gente tem que encarar a realidade. As pessoas, elas não mudam porque a gente está amando aquela pessoa. Ela muda quando ela quer e se ama, e quando ama a si mesma. Né? Dá licença um pouquinho, que é alguém que está aqui no celular, que é de live. Espera só um minutinho. Então, gente, a gente precisa prestar atenção nas coisas, né? Para a gente não quebrar a cara, né? A gente precisa... Deixa eu falar para essa pessoa que eu estou aqui. Estou em live. No outro canal. É uma pessoa que acompanha, né? E que às vezes ele fica meio perdido. Ó. Entendeu? Então, mas a gente, né? A gente precisa ver as coisas como elas são realmente. E não como a gente quer ver, é que a gente quer ver de um jeito, né? A gente não vê a situação como elas são na realidade, porque a gente coloca ali um véu na frente, vamos assim dizer, né? Às vezes, uma pessoa, eu tenho muitas pessoas que eu atendo que assim, ela me fala, mas ele não é assim, ele vai mudar, né? Como eu não posso interferir, eu dou aconselhamento, eu falo, você presta atenção bem, você está certa disso? Você concorda com isso? Você não tem medo do que vem lá na frente? Você está preparada para tudo o que vier? Eu estou. Passa um tempo, a pessoa retorna. Poxa vida, ainda deu tudo errado, que eu acreditei. Você entendeu como é que se processa as coisas? É bastante complicado, né? Então, nós precisamos desenvolver uma mente aberta. Quando você desenvolve uma mente aberta, em que sentido? Você se coloca na condição, olha, eu estou fazendo uma ilusão agora, estou vivendo uma ilusão para que eu possa driblar o sofrimento pelo qual eu estou passando. Mas eu tenho que ter a consciência que lá na frente a verdade vai aparecer. E como eu vou trabalhar essa verdade quando ela aparecer na minha vida? O que eu vou fazer com essa realidade das coisas?
né? A partir do momento que a gente vivencia isso, a situação muda de figura, porque daí você já está com o pé atrás, fala, para lá, a hora que essa ilusão toda acabar, eu vou enfrentar a realidade, como eu vou agir? Qual vai ser a ação que eu terei que empreender na hora que a realidade do outro vir à tona? Que eu vivi o tempo todo numa ilusão, me maquiando, né? Maquiando uma situação que não tem nada a ver, né? Então, você está desenvolvendo uma mente aberta. Você, ao mesmo tempo que você está jogando nessa ilusão, você está levando consigo a certeza que, pera lá, eu não vou quebrar minha cara na frente, porque eu sei muito bem onde eu estou e o que eu estou fazendo. Ah, legal, Admir, seja bem-vindo. Depois você vê a live novamente, né, querido? O desafio de encarar a realidade. Encarar a realidade pode ser assustador, né? Muitas vezes é mais fácil se agarrar à ilusão, porque ela nos protege da dor. É por isso que a gente vai pela ilusão. Porque quando você imagina a ilusão, você manipula, né? Então, se você está sofrendo aqui, você muda, você cria uma situação, né? Para você acreditar, você não sofre, né? Você como que eu vou dizer, se protege da dor, da frustração ou da decepção. Só que, no entanto, viver a realidade nos dá liberdade. Ao passo que, se você acredita na realidade das coisas, você é livre. Entendeu? Você tem a liberdade, você não está vivendo em função da ilusão. O que for que acontecer na sua vida, você sabe como você vai sair dessa, né? Ah, é interessante isso aqui mesmo, né? Não, quando nós aceitamos as coisas como elas são, nós ganhamos poder sobre nossas vidas, pois não estamos mais presos em um mundo fictício. Isso aqui é muito interessante. Olha, quando nós aceitamos as coisas como são, dificilmente a gente aceita as coisas como elas são. A gente sempre quer colocar o dedo da gente lá e mudar. Pera lá, isso aqui pode ser melhorado assim. Não é. Tudo tem uma razão de ser. Tudo na vida corresponde às expectativas desse ou daquela pessoa. Disso, daquilo que criamos, né? A gente precisa ter esse entendimento. Enquanto nós não buscarmos esse entendimento, nós vamos sofrer a vida toda. A gente vai viver assim, questionando o tempo todo, virando num círculo, né? Dando volta num círculo e não chegamos a lugar algum. Então, a realidade, por mais dura que ela seja, ela é o único lugar onde nós podemos efetivamente agir e fazer mudanças, né? A realidade você muda, mas a ilusão não, porque a ilusão é criação sua. Você inventou aquilo, você inventou. Ah, mas se eu inventei, Cigana, eu posso mudar a qualquer tempo. Não pode, não consegue, porque a sua mente se colocou naquela posição que ela, às vezes, fica tudo acumulado no subconsciente e que a pessoa precisa, o que ela precisa de uma terapia, precisa de um terapeuta que auxilie para que ela tire tudo aquilo da mente, que está tão enraizada na mente da pessoa que sozinha ela não consegue. Por mais que a pessoa faça uma meditação, se ela não chegar no ponto onde ela criou aquela ilusão, onde ela deu vida para aquilo, onde ela teve uma participação em 100% naquilo tudo, ela precisa de um terapeuta que auxilie a tirar aquilo, crenças limitantes. Por que as crenças limitantes atrapalham a vida de todo mundo? Porque é algo que vem sendo colocado, ilusão de outra pessoa, que vem sendo colocado na nossa mente o tempo todo. Com as pessoas precisam respeitar os gostos, gente, das pessoas. Exatamente. É isso aí mesmo, é que eu sei o que eu estou falando aqui. Todos nós temos uma maneira de conectar com o divino. Cada um tem uma maneira de aceitar isso ou aquilo. Cada um tem, por mais que eu esteja falando aqui as coisas dessa maneira, se você for reportar tudo isso que eu falei depois, você vai ter a sua maneira de falar as coisas, de entender. É por isso que eu falo nos vídeos que eu falo. Não acho que eu sou a dona da verdade. Nisso tudo que eu estudei, que meu mentor passou para eu estar falando aqui, né, existe um pouco de mim. Entendeu? Então, cada um coloca um pouco de si naquilo que ela vivencia, naquilo que ela faz. Né? E é preciso respeitar isso. É preciso você respeitar uma coisa
pode ser boa para esse, mas não é boa para mim, né? É diferente. Só que tem determinadas pessoas, né, que elas estão fazendo determinadas coisas que aquilo não está legal para ela. Daí ela faz questão de querer que o outro aceite para ela entender que ela está aceitando aquilo que é verdadeiro. Ela se afirma no verdadeiro a partir do momento em que o número de pessoas que estão aceitando aquilo. Daí ela para de questionar, né? Pelo medo de descobrir que ela esteve errado o tempo todo, então ela começa a posicionar aí, no caso que você está falando, de desrespeitar outras pessoas. O desrespeito, na verdade, a pessoa não respeita porque ela não entende a realidade. Então ela fala, não, eu vou falar para aquela pessoa, se aquela pessoa aceitar, daí eu acredito que eu estou certo, né? É um medo. Agora cheguei, oficialmente. Ah, tá. Seja bem-vindo. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso. É isso que acontece com as pessoas, né? Com a gente, né? A gente faz isso. Você fala, pera lá, não é só eu que estou acreditando nisso, eu vou contar para alguém, se alguém aceitar, daí eu me afirmar, não, é verdade. E não é assim que precisa essa vida, não. É cada um chegar no seu ponto da realidade. A realidade de cada um não é a mesma realidade para todos, né? E como a gente faz para descobrir tudo isso, para vivenciar tudo isso? Trazendo o equilíbrio. Quando a gente busca o equilíbrio entre a ilusão e a realidade, não, existe um espaço que é o equilíbrio, né? Não precisamos abandonar completamente nossas ilusões, pois elas, em doses moderadas, podem nos dar alento e inspiração. A maior parte das inspirações que nós tivemos foi baseada na ilusão daquilo que nós formamos. Mas é necessário ter o equilíbrio. As pessoas que passam, né, do desequilíbrio, saindo da realidade, vivendo a ilusão, são pessoas doentes, são pessoas que não têm o controle mental. Para ela, a vida é como um filme, né? Que quem não vivencia, cada um que vivenciar a história que ela está contando, vai ter uma maneira para interpretar. Não é a realidade dela. A realidade, ela não se sujeita a interpretações, mas a ilusão, sim. A ilusão, ela passa pela interpretação de cada um. A realidade, não. A realidade é aquela e ponto pacífico. Você não consegue mudar uma realidade. A ilusão, você muda. O desafio para nós, né, está em saber quando nós estamos sendo guiados pela ilusão, né, e quando estamos cegos ao ponto de negar o que é real. Isso é complicado, porque a pessoa está vendo ali na frente, né, no relacionamento, por exemplo. A pessoa está vendo que o ser de luz não está nem aí, está lá com uma outra pessoa, e a pessoa, não, ele vai voltar para mim. Eu estou esperando ele largar a outra e vai voltar para mim. De repente, a pessoa deletou a outra lá, não está nem aí, está com outra vida vivendo já. A pessoa, não, o que ele está achando de mim? É que eu digo, a pessoa, nesse caso aqui, ela está sendo guiada, né? Ela está cega naquele ponto, está negando a si mesma, ela não está querendo se conectar com ela. Isso é mais grave ainda, né? Exatamente, Alberta. Você não muda a realidade, você muda a ilusão. Mas a realidade você não muda. Mas ninguém consegue mudar a realidade. É real e pronto. Por mais que a pessoa ela use uma máscara, a realidade que ela vive aparece. A realidade sempre aparece. Né? A realidade sempre aparece. Não adianta a pessoa achar que não aparece, ela aparece. E o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, né? E a honestidade. Olha que interessante, né? A gente precisa ser honesto o suficiente para a gente entender quando a gente está vivendo uma ilusão, quando está vivendo uma realidade. Né? Tem pessoas que vivem iludido o resto da vida, gasta tudo que não tem, tá? Se banca lá que é o poderoso, que é tudo tal, que sabe isso, que aquilo, não sabe nada. Tá? Isso aí é viver fora da casinha. É uma pessoa desonesta consigo mesmo. Se ela consegue ser desonesta consigo mesmo, quem dera com outras pessoas. Né? É por isso que eu falo, cigano, ele pensa assim, ele quer a verdade acima de tudo, doa quem doer. É a realidade da vida. Você sofre ali no momento, mas você vai adquirindo a certeza do que você vai ter que construir em cima disso. Né?
Agora, se a pessoa fica mentindo, você está dando um lado para aquela pessoa, ela está vivendo, ela está mentindo tanto para outra pessoa como ela vive uma mentira. E quantos de nós não estão vivendo mentiras por aí? Né? Colocando a máscara. Quando eu falo sair da Matrix, é isso, sair de uma vida que não condiz com a nossa. O mundo foi construído em cima de uma mentira para dominar. A mentira, ela domina. Por isso que fala que a mentira é coisa do Satanás, né? Coitado do Satanás, ele está perdido, né? E sem saber, as pessoas acham que Satanás é a pior coisa do mundo. Satanás é um espírito de luz. Né? É nosso irmão. As pessoas acham, né, que Deus criou o diabo com o mesmo poder dele. Isso é impossível. É impossível isso. Então, essa maquiagem, né, que a religiosidade vai colocando e que a pessoa começa a dar vida para aquilo sem raciocinar. Ela embarca naquela ilusão da religiosidade e segue aquilo. Daí ela conta uma pessoa, se aquela pessoa falar é verdade mesmo, ela fala, tá vendo, eu tô certa, então eu vou, fortalece a ilusão dela. Ela não para pensar, fala, peraí, né? Age e bota... Exatamente. Tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim foi o diabo que causou. O que é bom, não. Né? Só que, de repente, a pessoa sai com uma pessoa lá, tem uma bela noite lá, tudo bem. Quem que agiu aí? A energia do diabo. Mas ela acha que aí o diabo não está presente, né? Só quem conhece as cartas é que sabe. Essa pessoa está agindo com o diabo. A carta aqui, a carta do tarô, o diabo, entendeu? Né? Só que a pessoa não se dá conta disso, porque eles fizeram um arquétipo dizendo, né, que o diabo é a figura ruim, né? Ele é Deus e o diabo. Não existe isso. Né? E tem uma história muito interessante. Eu adoro muito os chineses, eu tenho um mentor chinês comigo, que sempre me orienta nessa área aí, né? Eles são muito interessantes, eles falam isso, né? Então, eu tinha, né, sobre um cara, ele chegou, ele falou assim, Deus criou todas as coisas, né? Querendo falar para o Deus criou todas as coisas. Você concorda, mestre? O mestre falou, concordo, Deus criou todas as coisas, né? Daí ele falou assim, pois é, o meu Deus é melhor do que o seu, porque criou todas as coisas. Agora, o seu eu não sei, o que você acha disso? Né? Daí o mestre fala para ele, não, eu concordo com você, Deus criou todas as coisas. Daí o cara, daí ele fala assim, posso lhe fazer uma pergunta? Quem criou o pecado? Né? Ah, foi o diabo. Mas quem criou o diabo? Você não acabou de falar que Deus criou todas as coisas? Então, você acha que Deus, o Todo-Poderoso, ele iria criar alguém para pecar, alguém para ficar cutucando aqui nós o tempo todo para pecar? É uma pergunta intrigante essa, né? Se Deus criou todas as coisas, ele criou o diabo também? Ele criou o pecado? Não é algo para se pensar, é uma ilusão você pensar desse jeito. Você querer é que tudo no mundo, né, as pessoas elas têm a ideia, né, de que existe o bem, o mal, o bom, o ruim, o certo, o errado, é para ter o equilíbrio. E não é assim. Às vezes, duas coisas ruins você está vivenciando, você trazer o equilíbrio entre essas duas coisas ruins, você não vai transformá-las em coisas boas, mas você mantém o equilíbrio dentro delas. E assim é com as coisas boas. O equilíbrio é essencial. O equilíbrio não quer dizer bem e mal você ficar no meio, bom, ruim você ficar no meio, bonito, feio você ficar no meio. Não. Isso não é. É você trazer o equilíbrio em toda e qualquer situação da vida. É isso que os meus mentores me ensinam. É você trazer o equilíbrio em todas as situações da vida. Que daí você vai vivenciar que não existe o mal exatamente mal e não existe o bom completamente bom. Tanto é que nós, baseado nos arquétipos, temos o nosso lado bom, nosso lado luz e o nosso lado sombra. E é necessário que nós estabeleçamos, né, o equilíbrio entre essas duas coisas. Ninguém pode ser totalmente mal, nem totalmente bom. Se você é bom demais, né, o que acontece? As pessoas aproveitam de você, então você tem que estabelecer um meio termo. E, de repente, você fala não para uma pessoa, você está agindo com maldade? Claro que não. Você está se precavendo.
né? Da maldade prevalecer sobre um sentimento que você está vivenciando. É diferente. É diferente, não quer dizer que você é mal. Só que as pessoas, elas qualificam aquela pessoa, isso ela não faz nada para ninguém, ela só diz não, ela não aceita. A pessoa está dizendo não porque não está sendo legal para ela. A outra está dizendo sim, sim, sim a vida toda, sem pensar, sem agir, por quê? Ela está tirando proveito daquilo também. Entendeu? Então, o meio termo é essencial em toda e qualquer situação. Até nas sombras é preciso ter equilíbrio. Né? E era isso que eu tinha que deixar para vocês agora nesse momento. Né? Aqui, ó, continuando aqui, é o seguinte, ao caminhar nessa linha tênue entre ilusão e realidade, nós podemos nos aproximar da verdade de quem realmente somos e do mundo ao nosso redor, sem deixar de sonhar, mas sempre com os pés firmemente plantados no solo da verdade. Aquele que se fortalece na verdade, ele é livre, ele é independente. Ninguém vai ludibriá-lo. Ele não se perde, porque ele sabe o caminho que ele tem que seguir. E é isso que importa. O importante é isso, gente. É nós estarmos com os nossos pés firmes nas verdades que nós professamos, na realidade das coisas. Se tem algo meio confuso, qual é o papel que temos que fazer? Buscar o meio termo daquilo, né? Nem muito, nem pouco. Feito, ninguém não. É verdade. Por quê? Porque você é verdade. Contra a verdade de cada um, ninguém tem nada a questionar. Ninguém tem nada a questionar. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu limite. Cada um tem a sua postura com relação ao bem e ao mal. Cada um tem a sua postura conforme acreditar ou não no divino, se relacionar com ele, se conectar com ele. Né? A gente dá os exemplos, a gente dá a orientação, mas compete a cada um buscar para que não cometemos erros, pois ajudamos uma pessoa e a pessoa não ajuda nós. E aí vai ser... deixa eu falar. Quanto a isso, a gente nunca deve fazer as coisas para as pessoas esperando o retorno. A maioria faz isso, a maioria fala, eu ajudei aquela pessoa, eu fiz tudo para aquela pessoa, olha... tem relacionamento, a pessoa fala assim, eu fiz tudo no casamento, eu era atenciosa com ele, eu fazia isso, aquilo, e ele me traiu. Eu fazia isso, aquela... Você entendeu? É errado isso. É errado. Nós temos que fazer as coisas para o bem da gente, para o bem da nossa alma, e não para alegar os outros. É aquela história que eu sempre falo da loteria esportiva. As pessoas vão lá fazer a loteria, né, quando está acumulada, daí o repórter vai lá e pergunta, se você ganhar, você vai fazer o quê? Eu vou comprar uma casa para meu pai, uma casa para minha mãe, vou ajudar meu irmão, vou dar emprego para esse, emprego para aquele, eu vou fazer hospital tal, vou ajudar isso aqui. Aquela pessoa ela não ganha. E ela não ganha porque ela vai fazer o quê para ela? Nada. Ao passo que se ela falasse, não, eu vou investir em mim, eu vou investir em mim, eu tenho um dinheiro a mais, vou investir em mim, eu vou buscar, eu vou comprar livros, eu vou estudar, vou ter uma boa internet, né, para eu poder, eu vou ter uma bela biblioteca de coisas que eu quero aprender, vou fazer cursos que eu não fiz, eu vou ter um tempo para eu poder estar me desenvolvendo, eu vou para uma academia, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer uns exames num médico legal para saber o que eu tenho, eu vou cuidar de mim. Essa pessoa ganha, sabe por quê? O universo, ele vai e fala, olha, aquela pessoa está cuidando dela, vamos beneficiar aquela pessoa. E é o que acontece, você atrai. Né? Se eu ganhar, vou fazer primeiro para mim. Tá certinho cada um que busca o seu. Porque tu pode ver, todas as pessoas lá que ganharam fortunas, perderam tudo porque não deram valor. Aquelas que construíram, aqueles que inclusive herdaram a fortuna do pai, da mãe, aí, perderam tudo. Dá para se contar nos dedos os milionários que existem que herdaram fortuna. Não é que não sabem dar valor. Não é o que eles tinham para eles. Ao passo que se a pessoa que ela trabalha, aquela batalha, aquela conquista, ela dá valor, ela consegue, porque ela está fazendo aquilo para ela. É para ela que ela está fazendo.
Ela não está fazendo para ninguém. É para ela. Quando se faz para a gente mesmo, a gente alcança o sucesso. Agora, enquanto você está fazendo para o outro, é aquela história. Eu vou amar muito uma pessoa, vou me cuidar para eu estar bem para outra pessoa, para mim conquistar aquela pessoa, estar bem. Isso aí acaba, é ilusão. Porque se a pessoa fala, não, eu vou cuidar de mim para estar bem para mim. Quantas pessoas não vão na academia, os meninos principalmente, né? Vão lá na academia e faz aquele exercício, barriga tanquinho e tal, não sei o que lá. Chega no fim de semana, bota uma camiseta regata, pega um cachorrinho e vai passear lá para atrair as menininhas. Ele não está fazendo aquilo para ele. Passou para ele, desilude com alguém, acabou o tanquinho da barriga, acabou tudo, porque ele perdeu a. Mas se ele tivesse investido nele, né? Eu estou fazendo isso para mim, para eu vivenciar melhor, ter uma saúde perfeita, a coisa continua. É só analisar, gente. É aí que eu digo, as pessoas... É verdade. Entendeu? A gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer as coisas para nós. Se o outro achar legal, maravilha. Se o outro também não achar nada, o problema é dele. O importante é estar agradando a gente. Né? É isso que é importante. Mas a gente esquece disso, né? A gente sempre pensa no outro. Né? A mulher, principalmente, ela fala, vou me arrumar porque eu vou encontrar fulano hoje. Ou dia que não vai encontrar ninguém, você não fala nada. É errado isso, tem que viver para ela, para si, construir coisas para si mesmo, para atrair as coisas boas. Quando você vivencia você, quando você é o foco, por que é o verbo eu sou? O que quer dizer eu sou? Eu sou o melhor para mim, eu sou tudo para mim. É isso que tem que ser. Né? Eu sou, eu posso, eu quero. Né? Não é eu sou, eu posso para o outro, tem que ser para a gente. Né? Às vezes penso que eu sou bom demais, mas eu sempre dou uma segunda chance a outra pessoa, mais que ter a consciência que eu, mas as pessoas nunca me dão segunda. Sorte sua, entendeu? Você dá a segunda chance para você, você tem que dar a segunda chance para você. Para de ficar dando segunda chance para os outros aí, Ademir Rodrigues. Vai dar, começa a dar chance para você que você vai ver que isso não muda a situação aí. Né? Às vezes você está dando demais para o outro e dando menos para você. Você está se submetendo a fazer tudo para o outro e para você. Né? É isso que tem que ter em mente, gente. A gente tem que viver para a gente, principalmente para a gente. Né? Se der, dá para o outro, senão não. O outro, cada um que batalha o seu. É assim que tem que vivenciar. Daí a pessoa vem e fala assim, não, eu preciso. Tem mãe que chega a falar, tem mãe que fala assim, eu não posso largar meu filho, porque, coitadinho, meu filho tá com 30 e poucos anos, a mãe não pode largar. Daqui a pouco o filho arruma alguém em casa, larga a mãe, e daí como é que fica? Né? O Gasparito falava que a mãe é o demônio da cozinha. Ela acha que ela tem que dominar a família inteira. Né? Quando ela não cuida dela, ela fica doente e morre. Ou os filhos internos ela no asilo, e daí que ferrou tudo, né? Porque ela vivenciou, eu cuidei. Tem pessoas no canal que vêm falar, eu cuidei tanto de uma pessoa, só que eu fiz isso, só eu, sobrou para mim, que é a Celininha do pedaço. Aquela pessoa que abraça tudo, achando que ela que vai cuidar da mãe, ela que vai cuidar do pai, ela que vai fazer isso, ela tem uma segunda intenção, ela quer ficar com a herança tudo para ela. Eu penso desse jeito. 50 anos, é bebê ainda para com certeza. E 50 tem 60 anos que é ainda bebê para a mãe nunca vai se dar conta de que quando tem uma pessoa que vai falar para mim, a minha filha, ela é uma belezinha, agora ela conheceu um cara, ela foi embora daqui do Brasil e ela está grávida, eu estou complicada, porque eu queria ir até lá, eu falei que isso não tem nada que ir lá atrapalhar a vida da menina, deixa ela viver a vida dela, já cortou o cordão umbilical aí, há 35 anos tem a menina, conheceu uma pessoa que apaixonou, está grávida, os dois formando uma família, a mãe quer ir lá atormentar a vida da menina, você está colocando, a maioria das mães, sabe, eles colocam os filhos, usam os filhos como desculpa. É desculpa que eles usam. Eu não posso porque tem minha mãe. Eu não posso fazer isso, porque isso aí é desculpa. A mãe, eu não posso porque eu não posso deixar meus filhos. Não é nada disso. Entendeu? É desculpa que a pessoa usa para encarar a sua realidade. Né?
Mas é isso aí que eu queria deixar agora para vocês. Obrigado pela participação aí do Alberto e do menino lá. Esqueci o nome. Admiro. É prazer ter vocês aqui comigo. Namastê.